Pense comigo. Por que a Bíblia é composta por exatamente 66 livros? Qual a razão dessa divisão? E mais importante, o que cada um desses livros representa para nós hoje? Amados irmãos, a resposta para essas perguntas pode transformar completamente a forma como você enxerga as Escrituras. Neste vídeo, você vai descobrir a importância de cada livro, desde Gênesis até Apocalipse, e entender como cada parte forma um único plano divino de salvação. E eu lhe digo, a última revelação será a mais poderosa de todas. Permaneça comigo até o final e prepare-se para uma jornada que pode acender ainda mais o seu amor pela palavra de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, alcance e você, sua casa e sua família neste exato momento. Eu sou o Portador e este é o seu canal, o Cajado Divino, um lugar de revelações, fé e crescimento espiritual. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que ama as Escrituras. Comente aqui embaixo se você sabia que a Bíblia tem 66 livros e diga também qual é o seu livro preferido. E se você assistir até o fim, vai entender como cada livro carrega uma mensagem profética única. Não saia antes de receber a revelação final. Ela pode mudar a forma como você vê toda a palavra de Deus. A Bíblia, meus queridos, não é apenas um conjunto aleatório de escritos. Cada livro, cada capítulo, cada versículo foi soprado pelo Espírito Santo para um propósito eterno. Como está escrito em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ao todo, a Bíblia contém 66 livros, divididos em 2 grandes testamentos, o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Mas essa divisão não é apenas histórica, ela carrega um profundo simbolismo espiritual. O número 66 representa de forma simbólica a totalidade da revelação escrita de Deus para o homem. É como se cada livro fosse uma peça de um grande mosaico que revela o rosto misericordioso e justo do Senhor. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco ou Torá. Eles são Gênesis, o livro das origens. Fala da criação do mundo, do pecado entrando na humanidade e do início da promessa de redenção por meio da descendência de Abraão. Êxodo relata a libertação do povo de Israel do Egito, apontando profeticamente para a nossa libertação do pecado. Levítico, um livro de santidade, ensina que Deus é santo e espera que o seu povo viva em santidade. Números descreve a jornada de Israel pelo deserto e os desafios da fé e da obediência. Deuteronômio, uma repetição e reforço da lei antes da entrada na terra prometida, um convite ao compromisso com Deus. Esses 5 livros revelam o fundamento da aliança entre Deus e o homem. Mas veja, tudo isso aponta para algo maior. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Como disse o próprio Salvador em Mateus, capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Depois do Pentateuco, temos os livros históricos, que vão de Josué até Ester. São 12 livros que narram a trajetória do povo de Israel em sua terra, suas vitórias, quedas e o amor persistente de Deus em restaurar o seu povo. Josué mostra a conquista da terra prometida. Josué é um tipo de Cristo que nos conduz à herança eterna. Juízes revela o ciclo da desobediência, sofrimento, arrependimento e libertação. Deus nunca desiste do seu povo.
Ruth, uma bela história de redenção. Ruth, uma estrangeira, entra na linhagem de Davi e, consequentemente, de Jesus. 1 Samuel e 2 Samuel mostram a transição do período dos juízes para a monarquia, com o surgimento do rei Davi, uma figura messiânica. 1 Reis e 2 Reis narram o declínio espiritual dos reis de Israel e Judá, culminando no exílio. 1 Crônicas e 2 Crônicas, uma recapitulação do reino de Davi e seus sucessores, com foco no templo e na adoração. Esdras e Neemias falam do retorno do exílio e da restauração do templo e das muralhas de Jerusalém. Esther, uma história de livramento. Deus não é mencionado explicitamente, mas sua mão está presente em cada detalhe. Esses livros nos mostram que, apesar das falhas humanas, Deus permanece fiel às suas promessas. E você? Já percebeu como Deus tem sido fiel mesmo quando você falha? Comente aqui embaixo. Deus nunca desistiu de mim. Agora chegamos aos livros poéticos e sapienciais, que vão de Jó até Cantares de Salomão. Aqui encontramos o coração do ser humano em oração, louvor, sofrimento e sabedoria. Jó trata do sofrimento do justo. Um dos livros mais profundos sobre fé diante da dor. Salmos, um cântico da alma, expressa todo tipo de emoção humana diante de Deus. Provérbios, sabedoria prática para a vida, um manual divino para o dia a dia. Eclesiastes, uma reflexão sobre o sentido da vida. Sem Deus, tudo é vaidade. Cantares de Salomão, um poema de amor entre o noivo e a noiva. Simboliza o amor entre Cristo e a Igreja. Esses livros falam à alma. Eles nos convidam a derramar o coração diante de Deus, a buscá-lo com temor e amor, e a reconhecer que sem Ele tudo é vazio. Diga nos comentários, minha alma tem sede de Deus. Vamos parar por aqui nessa primeira parte, mas ainda temos muito o que revelar. Na parte 2, vamos começar a explorar os livros proféticos do Antigo Testamento e você vai entender como cada profecia aponta para Cristo e o plano eterno de salvação. E o que vem no Novo Testamento? Prepare-se, pois revelações profundas estão por vir. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, que alegria ter você aqui novamente. Que o Senhor continue abençoando sua vida com entendimento, discernimento e sede pela verdade. Estamos avançando juntos nesta jornada pelas Escrituras, descobrindo o significado e a mensagem de cada um dos 66 livros da Bíblia. E como já dissemos, cada livro é uma peça preciosa desse grande quebra-cabeça espiritual. Agora, vamos mergulhar em uma das seções mais misteriosas e impactantes do Antigo Testamento, os livros proféticos. Esses livros foram escritos por homens levantados por Deus em tempos de crise moral, social e espiritual. Profetas que não apenas anunciaram juízo, mas também revelaram a vinda do Messias. Eles são mensageiros da esperança, mesmo quando falam de dor. E mais importante, todos apontam para Jesus Cristo. Começamos com os chamados profetas maiores, não porque sejam mais importantes, mas por seus livros serem mais extensos. São 5. Isaías, conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, pois contém inúmeras profecias sobre o Messias. Em Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6, encontramos a impressionante descrição do servo sofredor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um dos livros mais poderosos da Bíblia. Jeremias, chamado o profeta chorão, pois profetizou em meio à destruição iminente de Jerusalém. Sua mensagem central é: ainda há tempo para se arrepender. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, é um bálsamo para a alma.
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Lamentações, um lamento poético pela queda de Jerusalém, profundo, doloroso, mas cheio de esperança. Em meio à destruição, há um versículo que se levanta como uma luz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Ezequiel, uma mistura de visões impressionantes, linguagem simbólica e mensagens diretas. Ele fala sobre a glória de Deus, o juízo e a restauração final de Israel. É nele que lemos sobre o vale de ossos secos, símbolo do poder de Deus em trazer vida ao que está morto. Ezequiel, capítulo 37. Daniel, mistura de narrativa histórica e profecias apocalípticas. Daniel nos mostra a fidelidade de Deus mesmo, no exílio, e revela acontecimentos futuros com detalhes impressionantes. A visão dos 4 reinos e do Filho do Homem é uma das mais impactantes da profecia bíblica. Agora seguimos para os profetas menores, 12 ao todo. Seus livros são menores em extensão, mas grandiosos em conteúdo espiritual. Oseias usa sua própria vida conjugal como metáfora do relacionamento entre Deus e Israel. Um livro que fala sobre o amor incondicional de Deus, mesmo diante da infidelidade. Joel descreve um juízo devastador, a invasão dos gafanhotos, mas aponta para o derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Atos capítulo 2 mostra Pedro citando Joel em Pentecostes, uma ponte entre os testamentos. Amós, um simples pastor de Judá que denuncia a injustiça social em Israel. Ele clama por um arrependimento verdadeiro e por justiça como um rio perene. Obadias, o menor livro do Antigo Testamento com apenas um capítulo, profetiza contra Edom, mostrando que o orgulho será abatido e que Deus defende os seus. Jonas, um profeta relutante que tenta fugir da missão de pregar em Nínive. Mais do que uma história de desobediência e peixe grande, é uma mensagem sobre misericórdia, arrependimento e o coração missionário de Deus. Miqueias fala do juízo e da esperança. É dele uma das mais belas profecias messiânicas. E tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Naum profetiza a destruição de Nínive, mostrando que a paciência de Deus tem um limite. Uma advertência para os que zombam da graça divina. Abacuque, um diálogo profundo entre o profeta e Deus. É onde lemos, o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Uma das bases da doutrina paulina e da reforma protestante, Sofonias, anuncia o dia do Senhor, um tempo de juízo, mas também de restauração para os humildes e arrependidos. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo de Deus, lembrando-os de priorizar o Senhor em tudo. Uma mensagem para todos que se deixam distrair pelas urgências da vida. Zacarias, cheio de visões e simbolismos, aponta fortemente para o Messias. Nele lemos que o rei virá montado num jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Cumprido em Mateus, capítulo 21, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, denuncia o formalismo religioso e anuncia o precursor do Messias, João Batista. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 diz: Eis que envio o meu mensageiro. E assim encerramos o Antigo Testamento. Mas veja, ele não termina em silêncio, ele termina com uma promessa, e é essa promessa que se cumpre nas páginas do Novo Testamento. Você está preparado para entrar nos 27 livros que revelam a nova aliança, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e o início da igreja? Se sim, comente aqui. Eu estou pronto para conhecer a nova aliança.
Na parte 3, vamos explorar cada livro do Novo Testamento e revelações poderosas aguardam por você. Vamos descobrir como os evangelhos, as cartas e o Apocalipse revelam o plano completo de salvação. Não perca! Se você está comigo até aqui, comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos une para juntos mergulharmos na revelação da nova aliança através dos 27 livros do Novo Testamento. Prepare-se para conhecer mais profundamente como o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de nosso Salvador se entrelaçam em uma narrativa que transcende o tempo, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Que a verdade desta mensagem penetre em nossos corações e nos conduza à verdadeira compreensão do plano divino de redenção. Comecemos pelos Evangelhos, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, que trazem o testemunho vivo de Jesus Cristo. Cada um deles apresenta ângulos únicos da vida do Mestre, de forma que juntos revelam a plenitude do seu ministério. Em primeiro lugar, temos Mateus. Este evangelho cumpre diversas profecias do Antigo Testamento. Nele, observamos o nascimento de Jesus através da linhagem de Davi e a sua proclamação do reino dos céus. As palavras de Jesus, registradas com precisão, nos desafiam a viver uma nova vida pautada na ética do amor. Marcos, um relato dinâmico e direto que enfatiza os milagres e a autoridade de Cristo. Marcos nos transporta para o coração da ação transformadora que Jesus exerceu sobre os enfermos, os aflitos e os desvalidos. Lucas, com um olhar atento aos detalhes e às compaixões, Lucas nos mostra a humanidade de Jesus, sua empatia pelos marginalizados e o imenso amor de Deus por todos os povos. João, diferente dos demais, este evangelho transcende a mera narrativa histórica, adentrando os mistérios da divindade de Cristo, afirmando de forma inequívoca que Ele é o Verbo de Deus, eterno e fonte de luz. Após os evangelhos, seguimos para as atividades apostólicas que consolidaram a igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, vemos a expansão do evangelho, o derramar do Espírito Santo e a coragem dos discípulos em proclamar a salvação. Este livro é o relato vivo do início de uma era transformadora em que a fé rompe barreiras e une nações. Os Cartas Apostólicas são 21 livros escritos por apóstolos e líderes da igreja que orientam, corrigem e inspiram os fiéis. Entre elas, destacam-se as Cartas de Paulo, que compõem a maior parte deste conjunto. Elas abordam questões práticas da vida cristã, estimulam a comunhão e reafirmam a mensagem da graça de Deus. Em Romanos, por exemplo, encontramos a essência da justificação pela fé, enquanto em Coríntios, Paulo trata de assuntos que vão desde a disciplina até o amor fraterno. As cartas gerais, como a primeira carta de Pedro, que exorta os fiéis a viverem em santidade, mesmo em meio às provações, e a segunda carta de João, que ressalta a importância de manter a verdade divina frente a ensinos errôneos. Finalmente, chegamos ao Apocalipse, o livro profético e enigmático que encerra as Escrituras. Ele nos apresenta visões gloriosas e, ao mesmo tempo, advertências sérias acerca dos tempos finais. Em suas passagens, somos confrontados com a vitória definitiva de Cristo sobre o mal, a promessa da nova criação e a esperança de um mundo onde Deus habitará com o seu povo. Neste livro, o apóstolo João nos revela que, mesmo em meio à tribulação, há a certeza de que a justiça divina triunfará.
Cada um desses livros do Novo Testamento não se limita a narrar eventos históricos. Eles são mensagens vivas que nos chamam a um relacionamento pessoal com Deus. Ao estudar esses relatos, somos desafiados a refletir qual é o verdadeiro significado de viver segundo a verdade revelada por Jesus. Que transformação interior devemos experimentar para sermos verdadeiros discípulos? Queridos irmãos, parem por um momento e meditem. Como essas mensagens impactam a sua vida hoje? Você está pronto para permitir que o Espírito Santo transforme cada área de sua existência? Comente abaixo dizendo: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Permita que a palavra inspire suas atitudes, seus pensamentos e quebre todas as barreiras que o separam do amor incondicional de Deus. Enquanto prosseguimos para a última parte deste emocionante roteiro, lembre-se, o conhecimento que estamos compartilhando não é apenas informação, mas uma experiência de fé que tem o poder de revolucionar a sua jornada espiritual e trazer à tona a luz do nosso Redentor. Ele nos chamou não apenas para ouvir a verdade, mas para vivê-la e compartilhá-la com todos ao nosso redor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo continue abundando sobre a sua casa, sua família e seus sonhos. Se você chegou até aqui, é porque tem sede da palavra, tem fome de revelação e está comprometido com a verdade que liberta e transforma. Glória a Deus por isso. Chegamos agora à conclusão dessa jornada pela estrutura divina das Escrituras sagradas. Ao longo dos livros da Bíblia, vemos um fio condutor, um propósito eterno sendo revelado gradualmente, do Gênesis ao Apocalipse, do Jardim do Éden ao novo céu e nova terra. Mas o que une esses 66 livros em uma só narrativa viva, pulsante e redentora? Qual o real significado por trás dessa organização sagrada? Pense comigo, não é por acaso que temos 66 livros. O número 6 na simbologia bíblica representa o homem, a criação no sexto dia. Já o número 66 aponta para algo mais profundo, a totalidade da revelação de Deus ao homem. É como se cada livro fosse uma peça de um quebra-cabeça celestial. Sozinhos, eles trazem luz. Juntos, formam a plenitude da verdade eterna. E a pergunta que se levanta é: estamos realmente enxergando essa unidade? Cada livro da Bíblia, amados, tem uma missão espiritual. Gênesis é o livro dos começos, onde conhecemos o Criador, o propósito da criação e o início do pecado. Êxodo nos fala da redenção do povo de Deus. Levítico revela a santidade de Deus e os padrões de pureza. E quando chegamos ao Novo Testamento, vemos o cumprimento pleno dessas sombras e símbolos em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. A Bíblia é muito mais do que uma coleção de livros antigos. Ela é viva, ativa e penetrante, como está escrito na carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. É como uma espada de dois gumes que discerne pensamentos e intenções do coração. Ela confronta, consola, levanta, exorta e guia. Mas para que isso aconteça, é preciso lê-la não com os olhos naturais, mas com o espírito sensível e o coração sedento. Você já se perguntou por que tantos abandonam a leitura da Bíblia? Porque o inimigo sabe do poder que há nela. Ele teme que você descubra que está escrito que você é mais que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ele teme que você leia que pode ser curado, restaurado, cheio do Espírito Santo. Por isso, ele distrai, ele engana, ele faz parecer difícil. Mas hoje, eu declaro que toda cegueira espiritual será quebrada em nome de Jesus, amado irmão. A Bíblia é uma carta de amor escrita por Deus para você. Nela, você encontra direção para todas as áreas da sua vida. Precisando de sabedoria? Vá a Provérbios, está abatido.
Leia os Salmos. Quer conhecer mais sobre o caráter de Cristo? Mergulhe nos Evangelhos. Precisa de força para continuar? Leia a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, onde Paulo declara que combateu o bom combate e guardou a fé. E quando você não souber por onde começar, ore e peça ao Espírito Santo que te conduza. Ele é o melhor mestre, intérprete das Escrituras. Ele sonda os corações e revela os mistérios mais profundos da palavra. Foi ele quem inspirou cada palavra que está na Bíblia, como nos diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Talvez você esteja se perguntando, mas por que é tão importante conhecer todos os 66 livros? Porque cada um deles revela uma face de Deus. Em Gênesis, ele é o Criador. Em Êxodo, o Libertador. Em Levítico, o Santificador. Em Josué, o General. Em Salmos, o Refúgio. Em Provérbios, a Sabedoria. Em Isaías, o Messias Prometido. Em Mateus, o Rei. Em Marcos, o Servo. Em João, o Verbo Eterno. Em Apocalipse, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega. Esses não são apenas títulos, são expressões vivas de um Deus que se revela progressivamente para nos atrair com laços de amor. E quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos o próprio Deus, pois como disse João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você deseja ver sua vida ser transformada, mergulhe na Bíblia. Estude com diligência, ore com fervor, jejue com propósito. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Faça dela o alimento diário da sua alma. Pois como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. E agora, eu te faço um convite. Entregue sua vida a Jesus. Se você ainda não o recebeu como seu Salvador, essa é a hora. Dobre seus joelhos, ore, fale com Ele. Diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Se você fez essa oração, procure uma igreja evangélica próxima de sua casa, seja batizado, cresça na fé e caminhe com irmãos que te ajudarão nessa nova jornada. E se você já é salvo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Espalhe a verdade, leve a luz. Inscreva-se no canal O Cajado Divino. Deixe seu like, comente aqui embaixo o que Deus falou com você e ative o sininho para receber mais conteúdos bíblicos como este. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Na tela final, selecione um dos vídeos que estão aparecendo. Um deles irá aprofundar ainda mais sua fé e trazer mais mistérios revelados da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que sua casa seja cheia da glória dele. Eu sou o portador e este é o canal O Cajado Divino. Até o próximo vídeo. Shalom.